na correria, antes do embarque, ele conseguiu deixar um vídeo gravado para falar sobre o que aconteceu hoje no julgamento do Sérgio Moro, julgamento que pode determinar a perda do mandato de senador do Sérgio Moro, né? Então, o placar no dia de hoje terminou com um empate de 1-1, o relator votando pela absolvição, absolvição não é a palavra certa, mas votando em favor do Moro, e o segundo desembargador votando contra ele. Está empatado em 1-1. Daí houve um pedido de vista interrompendo o julgamento. Felipe vai contar a história para vocês. Robson, bota aí o vídeo do Felipe para rodar. Hebe, aqui Felipe Moura Brasil, eu vou viajar em instantes, então vou fazer um comentário rápido sobre o voto de hoje no julgamento do Sérgio Moro. Essa minha viagem é a trabalho, vou continuar trabalhando aqui para o antagonista Cruzoé. Vocês podem brincar e adivinhar no chat para onde eu vou. É o seguinte, a gente comentou aqui na segunda-feira o voto que foi dado naquele dia pelo relator Luciano Carrasco contra a cassação do mandato de senador do ex-juiz Sérgio Moro. Ele fez um voto técnico, detalhado, minucioso. Nós detalhamos mais ainda aqui, explicamos, contextualizamos no papo antagonista. Ficou mais complicado para os demais membros do Tribunal Regional Eleitoral votarem pela cassação do mandato, só que o José Sade, que pediu vista naquela segunda-feira, ou seja, mais tempo para analisar o processo, e deu o voto hoje, quando o julgamento foi retomado, ele foi indicado pelo Lula. E foi indicado para votar pela cassação do mandato de senador do Sérgio Moro, porque quando o Lula fez a indicação, ele sabia já que ele participaria desse julgamento. Inclusive, fez essa indicação até mais rápido para que houvesse o julgamento com a composição necessária. A indicação dele foi apoiada, inclusive, pelo Grupo Prerrogativas, aquele grupo de detratores do Sérgio Moro, que são os detratores que legitimam as narrativas lulistas, e de outros réus da Lava Jato, que são clientes dos advogados que compõem o grupo. Então, obviamente, todos nós já esperávamos esse voto dessa maneira, não foi surpresa alguma. A questão era saber que tipo de contorcionismo ele iria usar para divergir do voto técnico do relator Luciano Carrasco. E nesse ponto é que é curioso, porque o indicado do Lula ignorou o histórico de ameaças do Moro. Eu fiz um fio ali, uma sequência de tweets no atual X, o antigo Twitter, e vou seguir aqui para trazer a explicação para vocês. Então, ele ignorou o histórico de ameaças ao tratar do gasto com segurança. O relator ele havia detalhado minuciosamente esses gastos, mostrando como eles não podem ser computados em pré-campanha. Deu exemplo de outras ameaças, violências cometidas contra demais candidatos. Deu exemplo do próprio TSE, que já legitimou escolta de candidatas trans do PSOL, dizendo que há ameaça contra candidatas trans, etc., então que o tribunal estava com o radar ligado quanto a isso. Ele fez um voto ali que aplicava a situação a lei, a jurisprudência, os fatos objetivos, as provas nos autos, tudo devidamente explicado e, obviamente, com aquela coerência, com aquela lógica, que falta ao voto político do indicado do Lula. Porque a questão da segurança é muito básica. Há pessoas que são mais ameaçadas do que outras e que, portanto, precisam gastar mais com a segurança do que outros candidatos. Então, como eu coloquei ali no X, a julgar pela visão do indicado do Lula, quanto mais ameaçado for o pré-candidato, tiver ali um maior histórico de ameaças, mais prejudicado ele será, pois sobrará menos verba do partido para outras ações. Então, quer dizer, um partido, na hora de escolher um pré-candidato, ele pode falar assim, não quero esse que é muito ameaçado, porque eu vou ter que gastar muito dinheiro com a segurança dele. Quer dizer, você acaba criando uma dificuldade decorrente das ameaças sofridas por facções criminosas. É uma dificuldade extra para a vida daquela pessoa que tem os seus direitos políticos. Então, obviamente, há a compreensão de que esse gasto é um gasto partidário. O partido recebe uma cota ali de fundo partidário e decide onde gastar.
Então, é óbvio que um gasto com segurança ele tem que vir do partido, das escolhas que o partido faz, mas não sendo computado a ponto de, na soma total, você gerar uma acusação de abuso porque algum partido gastou com um candidato ameaçado. E aí ele disse assim, o José Saad, a minha visão sobre a matéria é oposta à do relator, né? Nem toda despesa é voltada de forma direta para obter votos. A defesa sustenta a tese de que elevadíssimos gastos em segurança do Sérgio Moro seriam indiferente eleitoral. Disse-se que ele sofria ameaças e que tal esquema de proteção, inclusive, acabava atrapalhando o exercício mais livre de seus atos de pré-campanha e depois da campanha. A investigação levantou um total de R$ 535 mil em pré-campanha com recursos públicos para sua segurança. A tese foi acolhida no voto do relator. Longe de mim querer ter o monopólio da verdade. Não é dessa forma que conduzo minhas atuações. Mas, para mim, essa tese não se sustenta. Individualizando tal despesa, o relator nega a vinculação de gastos como segurança pessoal com a pré-campanha, referindo que essas despesas não estariam autorizadas pela legislação eleitoral, sequer na campanha, e que não teriam por finalidade a busca de votos. A minha visão sobre a matéria, com a devida vênia, é oposta. Nem toda despesa praticada por partido político e candidato, seja na campanha ou em pré-campanha, é voltada de forma direta para obter votos. Há muitas despesas de índole instrumental, mas que, ao fim e ao cabo, irão auxiliar na estratégia de campanha. Como exemplo evidente, tem-se a alimentação da militância e o transporte das equipes de trabalho. Justamente por isso é que a Lei 9.504 prevê expressamente a possibilidade de contratação, na categoria de gastos eleitorais, de gastos com suporte, conforme o artigo 26 da Lei 11.300. Nesse cenário, qual o sentido de excluir os gastos correspondentes da base de apuração de eventual abuso? E aí ele igualou a segurança com alimentação e transporte. Mas nenhuma dessas outras despesas tem um desequilíbrio em relação a um ponto tão grave. Eu mostrei aqui na segunda-feira o relatório da Polícia Federal mostrando as ameaças do PCC contra o Sérgio Moro, mostrando, inclusive, as datas para usar a expressão do relatório em que surgiu uma janela de oportunidade para os criminosos. Eles, criminosos do PCC, a encararam assim. E essa janela coincide com o período em que o Podemos pagou a segurança para o Sérgio Moro. E a maior pirueta do indicado do Lula foi falar da internet para justificar a computação de gastos em outros estados. Então, teve gasto em São Paulo, teve gasto em Brasília, mas o ex-juiz, o atual senador, ele estava aparecendo na internet, tinha postagem, tinha vídeo, então dizer que isso não influencia a eleição do Paraná começou com todo esse discurso. E aí, em seguida, ele iguala a segurança com alimentação e transporte, como eu expliquei, e assim computa os gastos em outros estados com segurança do ex-juiz ameaçado por facções como o PCC. Quer dizer, o segurança não está usando a internet. O fato do pré-candidato usar uma escolta não tem nada a ver com aquilo que está sendo ventilado na internet. E o que diz a lei, que, aliás, foi citada também no voto escrito do relator de 231 páginas, que muita gente não lê, né? Diz ali a lei, o artigo 36A, na Lei 9.504, de 1997. Aliás, o relator até colocou uma introdução assim, com a finalidade de ressalvar condutas que não configuram propaganda antecipada. Houve a introdução do artigo 36A dessa lei, por meio da Lei 13.165 de 2015, com o seguinte teor. Aí diz lá o caput do artigo 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, e não envolver, no caso específico, a menção à pretensa candidatura, quer dizer, você pode mencionar a pretensa candidatura, você não pode falar, vote em mim e tal. A exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos,
e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. E aí dá uma lista, inclusive via internet. E aí no item 1 ainda se reforça a questão da internet. Os seguintes atos: a participação de filiados a partidos políticos. O Moro era filiado ao Podemos inicialmente, na pré-candidatura presidencial, né, que foi a primeira. Depois teve a pré-candidatura ao Senado por São Paulo, foi impugnada pelo PT, o TRE impediu, aí ele foi concorrer pelo Paraná. E aí o PT quer acusar abuso econômico, né? O que o relator apontou: olha, impugnaram lá a candidatura em São Paulo, depois querem impedi-lo de ser eleito pelo Paraná. Quer dizer, é uma perseguição política, né? Então, fala ali o item 1, a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Quer dizer, na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, o pré-candidato pode fazer as suas publicações à vontade. Isso não configura propaganda eleitoral antecipada. Quer dizer, você tem na lei uma previsão de que se pode fazer isso na internet, mas o desembargador usa a internet como aquele ambiente comum nacional, né, mundial, né, mas aqui estamos tratando do Brasil, para justificar que os gastos em todo lugar sejam computados, bota a segurança no meio, e aí soma no volume esse número maior, que obviamente foi reduzido em relação ao da acusação pelo relator. Quer dizer, tenta ali forçar a mão para conseguir um número que configure abuso, como um gasto excessivo de campanha. O que aconteceu? O relator Luciano Carrasco reduziu a pó esse voto do indicado do Lula, José Saad. Bastou uma breve intervenção mostrando tudo que ele ignorou. Inclusive, um desses pontos que eu abordei aqui, e abordei em tempo real no X. Então, vamos assistir ao trecho em que o Luciano Carrasco, relator, refuta o voto do desembargador indicado pelo Lula. Pode soltar. Com questão da segurança, eu fui bem claro na situação que não pode se computar algo para abuso quando não há desequilíbrio qualquer na sequência envolvendo a disputa de votos. Segurança não traz voto. A segurança do candidato, repito, houve a facada, no então candidato Jair Bolsonaro, o ataque aos ônibus do candidato Lula na época, são situações que a nossa sociedade exige a compreensão, que se o candidato fala o seguinte: olha, eu quero segurança para me candidatar. Não, se o partido pagar essa verba com segurança, esse gasto vai entrar depois no futuro, você vai perder todo o mandato por abuso econômico. Vai acabar a candidatura nesse sentido. É uma restrição, a restrição que a nossa lei não contempla. Por fim, deixei bem claro, senhor presidente, naquela situação em que a justiça comum não pode dizer o que é propaganda eleitoral, o que não é. Citei precedentes, inclusive do TSE, ministro Henrique Neves. Então, o acordo do Podemos, e aqui é uma situação diferenciada, em que o acordo foi feito depois que o investigado Sérgio, acho que o investigado Felipe, já não estavam mais na agremiação, dizer que aquele ato jurídico pode comprovar a propaganda política de pré-campanha, vai fazer uma transferência de uma competência que nós temos, e é exclusiva nossa, que lá a justiça comum não pode fazê-lo. E repito, senhor presidente, aquilo que já falei antes, com todo respeito ao doutor Saad, o caso Selma Arruda não se aplica em nenhum momento aqui. E vou até citar o item 8, que da própria emenda citada pelo desembargador do Dr. Saad, que fala que a realização do suposto autofinanciamento de Selma para ela mesma, somada das despesas que ela fez, é que deu ensejo ao excesso. Era um dinheiro que ela deu para a campanha, que ela utilizou para a futura, era só candidatura ao Senado, ela fez propaganda, material de campanha mesmo, anterior à campanha. Por isso é que eu entendo, e com todo respeito, repito, não se aplica aqui ao caso. Esse caso aqui, ele extrapola a mera aplicação do precedente, extrapola a mera aplicação de uma soma, sob pena de viabilização de qualquer candidatura futura. Muito bem, está aí a refutação técnica de um voto político. Já falei demais, então eu passo a palavra para você, Graeb, e eu preciso ir embora aqui
pegar o meu transporte, não vou nem dizer qual, para viajar, e amanhã e nos próximos dias eu estarei de outro lugar participando aqui em oantagonista.com.br, cruzoé.com.br, claro, no Papo Antagonista. Até mais. Bom, eu já entreguei aí, né, o destino do Felipe, então estraguei o enigma. O Felipe foi para os Estados Unidos. Amanhã ele está de volta com a gente de lá, tá bom? Bom, o Felipe explicou super bem, como de hábito, os trâmites aí do processo, né? Eu só vou acrescentar poucas coisas. Quando estava se aproximando o momento do Moro ser julgado, nesse caso, eu não sou especialista de forma nenhuma, muito longe disso de questões eleitorais, né, de direito eleitoral, tinha lido sobre o assunto e tinha a sensação de que o caso do Moro era muito difícil, que juridicamente ele estava encalacrado e tinha grande chance de perder o mandato. O voto do relator mudou a minha opinião. É um voto muito cuidadoso, muito meticuloso, como a gente já falou aqui no programa nos últimos dias, e que refuta, passo a passo, todos os argumentos que poderiam servir para tirar o mandato do Moro. Então, eu mudei de ideia a respeito desse assunto. Não acredito mais que as causas para a cassação existam. Acho que é bem convincente o voto do relator. E, além disso, fiquei lá pensando com os meus botões e cheguei à conclusão de que a legislação brasileira sobre pré-campanha não é que ela é confusa, ela é inexistente, na verdade. Não existem parâmetros claros para dizer o que é gasto de pré-campanha, quando esse gasto começa, qual é o volume de dinheiro que você pode gastar em relação ao total da campanha, ou seja, tem um vácuo nesse assunto. E daí, você querer usar um caso como o Moro para estabelecer parâmetros inexistentes, ou seja, para punir, você querer punir alguém criando parâmetros que eram desconhecidos para esse alguém, é muito esquisito. Você não sabia que os parâmetros eram esses que a gente está estabelecendo hoje, passado quase 1 ano e meio da eleição. Mas mesmo assim a gente vai punir você. Não pode ser assim que funciona. Como sempre, leis que penalizam alguém precisam ter sido editadas antes da pessoa fazer as coisas que estão sendo penalizadas. A lei não pode vir depois. Não existe pena retroativa, né? Então, essa é uma segunda observação. Eu acho que esse processo cada vez mais ganha áreas de absurdo, né? Você vai caçar alguém por causa de coisas que ele fez num terreno baldio do ponto de vista jurídico. Não tem parâmetros claros sobre aquilo que poderia ter sido feito ou não poderia ter sido feito. Uma terceira observação, né? Sempre que se fala sobre gastos eleitorais e limites para gastos eleitorais, o que está na mente das pessoas é uma certa proteção à isonomia. Quer dizer, você deve preservar a igualdade, a paridade de armas de todos os candidatos. Eu não posso ter Warren Buffett gastando $1 bilhão na campanha dele e o Zé das Couves gastando R$30. Isso não é uma campanha justa. Precisa haver alguma espécie de isonomia entre os candidatos. Acontece que no Brasil, isso meio que já virou uma fantasia, né? Porque o candidato que disputa a reeleição já sai numa vantagem enorme em relação a um candidato que está tentando ingressar na política. Como era o caso do Moro em 2022. Os candidatos que disputam a reeleição, seja para que cargo for, mas principalmente para os grandes cargos federais, eles contam com 4 anos
de exposição do seu mandato, das suas ideias, das suas falas, exposição grátis e espontânea em jornal, televisão, internet, todos os meios de comunicação. E eles ainda contam com as famigeradas emendas parlamentares. Milhões e milhões de reais para deixar satisfeito o seu curral eleitoral. É para isso que serve a emenda parlamentar, para agradar o seu berço eleitoral, para servir ao seu eleitor, vamos dizer assim. Então o cara passa 4 anos despejando dinheiro na cabeça dos eleitores dele, e daí, ao final desses 4 anos, vai lá pedir, me deixem continuar. É uma vantagem já enorme. Então você querer ser hiper rigoroso com os gastos de pré-campanha de um candidato novato, sendo que os candidatos que estão disputando a reeleição têm todos os benefícios da exposição e até mesmo uma modalidade legitimada de compra de votos, se a gente quiser considerar assim as emendas parlamentares, o rigor excessivo e a leniência excessiva não criam essa isonomia que se pretende alcançar. Então, por essas 3 razões, eu acho que essa ação aí contra o Moro deveria ir para o lixo. Né? Ele deveria cumprir o mandato dele, que foi conquistado com quase 2 milhões de votos. Não foi uma votação qualquer.